Aliás, hoje, essa noite é um culto de gratidão a Deus, não é isso? Nosso objetivo nessa noite é agradecer a Deus por esse tempo que passamos juntos aqui, agradecer a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir comigo no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Todos acharam? Salmo de número 100. A gente não vai ter projeção agora à noite, então você precisa da sua Bíblia aberta aí, acompanhando a pregação, tá bom? Salmo 100. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Salmo para a ação de graças. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, que privilégio temos nós, Deus, de servir o Senhor. Que privilégio temos nós de servir um Deus cujo amor leal permanece para sempre. Que privilégio temos nós, Deus, de servir um Senhor, um Deus que é bom. Deus, nós somos gratos por sermos privilegiados de chamarmos o Senhor de nosso Deus. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos tornou teu povo, pagando um preço alto para que isso pudesse acontecer. Com nossos corações cheios de alegria e gratidão, nos reunimos aqui nessa noite para te adorar, bendizer o teu nome e te louvar, Deus. Revela-se um pouco mais a nós nessa noite. Faça-nos conhecê-lo um pouco melhor e nos ajude a ver um pouco melhor quem nós somos. Como consequência disso, sejamos ainda mais gratos e fiquemos ainda mais maravilhados com o que o Senhor Jesus Cristo fez no Calvário, para unir pecadores como nós a um Deus glorioso e santo como o Senhor. É em nome dele que nós oramos. Amém. Quem aqui ficou mais tempo sem ter culto na sua igreja no ano de 2020? Quanto tempo ficou sem ter culto na sua igreja? Me ajudem aí, gente. Isso, presencial. Sem vocês irem se reunir com o povo de Deus para ter culto. 6 meses? 7 meses? Alguém dá mais? Não? Todo mundo foi menos de 7 meses? 6 aqui. Mais ali 5, 10? Os dois, não, é 5, não é para somar o casal não, é só 5 meses. Dia 28 de fevereiro agora, a igreja de um amigo meu no interior de São Paulo vai voltar a ter culto presencial desde março do ano passado. Quase um ano sem o povo de Deus estar reunido, debaixo da autoridade da palavra de Deus, na justiça e nos méritos de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Eu estou falando isso, queridos, porque o texto que nós estamos lendo aqui, ele é um salmo conhecido como Salmo de Romagem. O que eram os salmos de romagem? Eram os salmos que o povo de Israel ia cantando à medida que eles se dirigiam para Jerusalém. E eles iam juntos com alegria, com festividade, adorando, celebrando a Deus, porque eles iam se reunir
para adorar a Deus? Como foi quando vocês, depois de 5, 6, 7 meses, puderam estar de volta com o povo de Deus? Confesso para vocês que para mim foi um misto de profunda alegria com quase uma depressão. A profunda alegria foi o antes. Vamos nos reunir. Depois de algum tempo sem estarmos juntos, finalmente estaremos juntos. Alegria no coração, e então nós nos reunimos e quase ninguém foi. E os que foram, a máscara, você mal conseguia ouvir a igreja cantando. Decepcionante, frustrante. Eu gosto de ouvir a igreja louvando ao Senhor. E você não conseguia ouvir. Na época que a gente voltou, a nossa igreja, a gente fez uma expansão recentemente lá, no prédio da igreja. Então nós ainda estávamos sem forro. E o som da nossa igreja ainda estava ficando extremamente embolado por causa da falta de forro. Então você juntava o som ruim com a falta de forro, o que a banda cantava estava embolado e você não ouvia os 40, 50 que estavam lá louvando ao Senhor. Mas o povo de Israel, queridos, ele tinha alguns cânticos que eles cantavam quando eles iam se reunir para adorar a Deus juntos. Eram os salmos de romagem. E esse que está diante de nós é um desses. É um desses salmos de romagem que nos chama a adorar ao Senhor e nos mostra como fazer isso. Como fazer isso. E na verdade ele traz 3 ordens, 3 imperativos nesse salmo, que são todos esses 3 imperativos recheados de indicativos, que nos mostram por que nós somos chamados a fazer o que nós somos chamados a fazer. O texto, ele começa, e os 2 primeiros versículos, a ordem é adore, adore. Essa é a ordem dos 2 primeiros versículos, adore. Ele começa dizendo, aclamem ao Senhor. Como está na sua versão, se ela é diferente da minha? Celebrai, cantemos. Talvez a tradução literal dessa palavrinha que foi traduzida por aclamem, celebrai, cantemos, seja faça um barulho alegre. Essa é a tradução literal da palavra. Faça um barulho alegre ao Senhor. Ao Senhor. E é interessante que o salmista chama que façamos um barulho alegre ao Senhor. Eram os israelitas de Jerusalém, mas ele não diz, todos os israelitas façam um barulho alegre ao Senhor. Ele diz que quem deve fazer um barulho alegre ao Senhor? Todos os povos da terra. Queridos, na época do salmista, na época do Antigo Testamento, cada nação tinha o seu Deus. Os deuses eram deuses geográficos, eram deuses locais, eram deuses de um povo. Mas o Deus de Israel, ele era um Deus e ele sempre foi um Deus global. O Deus de Israel nunca foi limitado por barreiras geográficas. O Deus de Israel nunca foi exclusivamente um Deus de apenas uma nação, de apenas um país. Ele chama uma nação para ser o seu povo, mas o plano de Deus sempre foi que através daquela nação, ele se tornaria o Deus adorado por toda a terra. Por toda a terra. Façam um barulho alegre ao Senhor. Veja o versículo 2. Prestem culto. Como diz na sua versão? Sirvam. Para você que fala inglês, você sabia que culto em inglês, tem 2 americanas aqui, 3, a Suzy está aqui? Não, 2 só. 2. Culto em inglês é service, certo? É service, é serviço. A palavra culto em inglês é serviço. Prestem culto, sirvam ao Senhor. Por obrigação, porque é isso que vocês têm que fazer. É isso que está aí no texto.
com alegria. Prestem culto ao Senhor com alegria no seu coração, com alegria na sua mente, com alegria no seu rosto. Preste culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Eu desconfio de crente que não canta. Eu desconfio de crente que não canta. Crente que se reúne com a igreja e enquanto a igreja canta, o crente está lá assim. Não combina. Não faz sentido. Não faz sentido você entender o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, se reunir com o povo de Deus para adorar esse Deus, e enquanto o povo está celebrando, adorando esse Deus, você está viajando, desanimado, frustrado. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Primeira ordem que o salmista dá para o povo de Deus é: adorem. Adorem a Deus. E adorem a Deus com alegria. Com alegria. Segunda ordem, nos versos 3 e 4, metade do 4, é conheça. Conheça. Conheça e reconheça. O verso 3 diz: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Quando o salmista diz, reconheçam que o Senhor, Yahweh, é o nome de Deus, reconheçam que Yahweh é o nosso Deus, ele está falando sobre humilhação. Ele está falando sobre se humilhar diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, e nós não somos. Ele é o nosso Deus. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos alguém a quem nós somos chamados a adorar, a servir, a prestar culto. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Vejam, esse salmo é um salmo de gratidão, é um salmo de ações de graças. E queridos, ingratidão está extremamente ligado com orgulho. O orgulhoso, ele é incapaz de ser grato. O orgulhoso, ele sempre acha que ele merecia mais. E porque ele merecia mais, ele não tem motivo para ser grato. Porque o que estão lhe dando, as pessoas que lhe dão algo, quando Deus faz alguma coisa pelo orgulhoso, o orgulhoso acha que Deus e as pessoas não fazem mais do que a obrigação delas. Porque ele é cheio de si. Ele é cheio de merecimentos, ele se acha merecedor de tudo, ele não consegue se humilhar, ele não consegue reconhecer que existe um Deus, e que esse Deus é Senhor, e que nós somos chamados a reconhecer esse Deus como nosso Senhor, como dono do nosso viver. O salmista começa a arrazoar para mostrar como nós deveríamos reconhecer que Deus é o nosso, que o Senhor é o nosso Deus. Veja, ele diz assim, primeira razão que o salmista traz é a criação. Ele diz assim: Ele nos fez e somos dele. Nós somos feitos por Deus. Nós somos criados por Deus. Ora, você imaginaria que se você criasse alguma coisa, que essa coisa decidisse não te obedecer, ou que essa coisa decidisse pedir independência de você? Alguém aqui é inventor? Corremos esse risco de ter um inventor em nosso meio? Não? Ninguém inventa coisas aqui? Ninguém cria coisas? Um marceneiro, um carpinteiro? Ninguém? Ninguém faz trabalhos com as mãos? Uma artesã? Ninguém. A Fabiola levantou a mão também. A Fabiola cria projetos de casas, não é? Isso faz dela alguém que está criando algo. Já imaginou se a casa ou o projeto virasse para ela e falasse assim: quero mais, cansei,
vou fazer do meu jeito. Existe isso, porque a criatura sempre segue o seu Criador. A única exceção quem são? Nós e os anjos que caíram. O resto, toda a criação, Deus fala, eles obedecem, porque eles sabem que Ele é o Criador, e porque Ele é o Criador, nós somos dele. A primeira razão é a criação, mas a segunda razão é a redenção. Nós não apenas somos de Deus porque Ele nos criou, nós somos o seu povo. Como é que nós nos tornamos povo de Deus? Porque nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos comprou. Essa palavrinha redenção, queridos, ela é muito interessante. Ela é originária do mercado de escravos. Não é? Na escravatura do mundo antigo, que era muito diferente da escravatura da Europa e das Américas dos séculos recentes, a escravatura do mundo antigo, o escravo normalmente se tornava escravo por uma dívida que ele tinha. Ele tinha uma dívida, então ele se tornava escravo para poder pagar essa dívida. E ele poderia conseguir pagar a dívida trabalhando, e ele também poderia conseguir pagar a dívida juntando recursos para poder pagar essa dívida. Quando ele tinha esses recursos em mãos, sabe onde ele ia para poder pagar a redenção dele? Para poder pagar a soltura dele? Ele ia no templo dos deuses pagãos da cidade onde ele morava. E lá no templo dos deuses pagãos, ele pegava o dinheiro que ele tinha conseguido juntar e ele pagava para o sacerdote o valor referente à dívida que ele tinha. O sacerdote, então, pegava um percentual para ele, passava o restante para o dono do escravo e assinava a redenção daquele escravo. Veja que as coisas não mudam, não é? Faz tempo que os sacerdotes estão pegando um pouquinho para eles, não é? Faz muito tempo. Mas com Deus, queridos, com Deus não é assim. Quando Deus traz a palavra redenção para o seu vocabulário, para falar sobre o relacionamento dele com o seu povo, de como ele os tira da escravidão, ele não fala sobre a gente tentar conquistar a nossa liberdade. Ele não fala sobre você ajuntar méritos para você conseguir a sua redenção. Ele vem e ele te redime, sem que você tenha feito por merecer. É por isso que ele diz lá, antes dos 10 mandamentos, eu sou o seu Deus, que te tirou da escravidão. O que Israel fez para sair da escravidão? Fez nada. O que eu e você fizemos para sair da nossa escravidão? Nós não fizemos nada. O que o salmista nos chama a fazer? Reconhecermos que somos povo de Deus. Ele nos redimiu, Ele nos comprou por um preço. Mas tem mais. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus porque Ele nos criou, porque Ele nos redimiu, e terceiro, porque Ele cuida de nós. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Deus cuida da gente, Deus nos protege. Jesus veio e Ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Deus cuida de nós. Quantos de nós poderíamos vir aqui à frente e dar testemunho do cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Eu não vou chamar você para vir aqui, mas quem poderia dar testemunho do cuidado de Deus na sua vida durante o ano de 2020? Quem poderia? Ok. Os outros que não levantaram a mão, não é porque Deus não cuidou de você. Talvez você esteja com vergonha, ou talvez você só não está conseguindo reconhecer. Mas se você respirou durante todo o ano de 2020, Deus estava cuidando de você. Deus estava protegendo você. Deus estava cuidando. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que agora nós somos chamados a proclamar esse Deus bondoso, a proclamar este Deus que cuida de nós, a proclamar esse Deus que nos redimiu, que nos criou. O salmista vai dizer no versículo 4, entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam
o seu nome. O que é bendizer? O que significa bendizer? Ele falou, bendigam o seu nome. O que isso significa? Falar bem. Quem falou isso? Falar bem, falar bem. É isso que significa. Quando a gente se reúne como povo de Deus, nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Porque cada vez mais parece que as músicas que nós cantamos, elas são músicas que têm como objetivo nos fazer sentir bem, falar bem de nós. Mas o salmista nos chama a, quando nos reunirmos, darmos graças a Deus e falarmos bem do nome de Deus, do nome de Deus. Esse é o que nós somos chamados a fazer. Por que nós somos chamados a fazer isso? Versículo 5. Pois o Senhor é bom. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas tem mais um motivo. Além dele ser bom, o amor leal dele é o quê? É o quê? Eterno. O que está escrito na sua Bíblia aí, em vez de amor leal? Misericórdia. Misericórdia. As versões mais antigas traduziam como misericórdia essa palavrinha. Mas a melhor tradução para ela é amor leal. Eu quero que você entenda essa palavrinha. Essa palavrinha, ela é uma das poucas palavrinhas hebraicas que você deveria saber de cor. Já pensou você sair daqui do carnaval sabendo hebraico? Vamos lá? Você vai aprender. Repete comigo. Hesed. Hesed. Faz aquele R aqui, ó, gutural. Hesed. Hesed. H-E-S-E-D. Hesed. Sabe o que isso significa, queridos? Essa palavrinha Hesed, como quase todas as palavras hebraicas, elas normalmente não são traduzíveis por uma palavra. Elas são um conceito que precisa ser explicado. E essa palavra Hesed não é diferente. A palavra Hesed no hebraico, ela reporta, ela sinaliza, ela explica, ela ensina que Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus que ama o seu povo com um amor leal, com um amor fiel. Um amor que continua existindo e continua operando, mesmo quando o povo de Deus não é fiel a Deus. Deu para entender? É por isso que Deus manda Judá para o exílio, mas manda Isaías escrever para eles, não vai durar para sempre. O pecado de vocês já foi pago. Eu vou enviar o servo sofredor. Por quê? Porque Deus ama o seu povo com um amor leal, com Hesed, que faz com que Deus permaneça fiel ao seu povo, fiel às alianças que Ele fez com o seu povo, mesmo quando o povo não é fiel ao Deus das alianças. Acontece isso na sua vida? Tem momentos em que você não é fiel às alianças com Deus, mas Ele permanece fiel na sua vida? Na minha vida isso acontece direto. Direto eu não sou fiel. Direto eu falho. Direto eu me afasto. Direto eu confio em mim em vez de confiar em Deus. Direto eu confio nas coisas em vez de confiar em Deus. Sabe o que acontece quando eu faço isso? Deus vira suas costas para mim e diz: eu não quero mais saber de você, Felipe. Agora você se vire. Não. Deus continua sendo fiel às alianças que Ele fez comigo, porque Ele é um Deus que ama com Hesed, um amor leal, que permanece fiel, mesmo quando eu não sou fiel. Veja como o salmista ele explica isso, ele continua. O final do versículo 5 é a sua o quê? Fidelidade. Veja como ele está falando do amor fiel de Deus, do amor leal de Deus. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Quantos de nós não podemos olhar para trás e ver gerações de nossas famílias podendo celebrar a fidelidade de Deus, não é verdade? Quantos aqui podem fazer isso? Olhar para trás e ver 2, 3 gerações de fidelidade de Deus. Ok? Você que não pode fazer isso, sabe qual é a beleza disso que eu estou falando?
Você está começando esse processo. Você está começando esse processo. E as gerações estão vindo. E você agora é chamado por Deus a proclamar que Deus é bom e o amor leal dele dura para sempre. Para as próximas gerações. Para as gerações que estão por vir. E você que tem um histórico de gerações, que isso não morra em você. Que você não seja uma esponja, mas que você seja um funil que recebe e passa para as próximas gerações. Eu quero terminar meu tempo com vocês, queridos, contando uma história para vocês. Uma história muito bonita que eu conheci esse ano de 2020 e eu quis contar para os meus filhos. E eu creio que seria uma história tão legal para vocês contarem para os seus, como uma forma de ajudá-los a entender o amor leal de Deus e a entender que o Senhor é, o que diz o versículo 4? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Você não precisa se preocupar em ler o que está ali, tá bom? Eu sei que está bem pequeno e está em inglês, então não adianta nem você ficar aí se esforçando para tentar ler, tá bom? Veja as imagens e ouça a história, tá bom? Quando eu olho para um dia ensolarado e o céu está azul e brilhante, e os aviões com seus jatos marcam linhas brancas na tela do céu. Quando eu olho para um dia de tempestade e o céu está acinzentado e as nuvens estão derramando chuva e o flash e o boom com os relâmpagos e os trovões. Quando eu olho para uma tarde de verão e os céus estão vermelho, laranja, estão roxos e rosa e o sol parece como uma bola de fogo a cair dos céus. Quando eu olho para uma noite limpa e o céu escuro e as estrelas piscando e brilhando como diamantes, mas a lua nem sempre é redonda. Meu pai então me disse: não, meu filho, a lua, ela é sempre redonda. Mesmo quando você não consegue ver que ela é redonda, ela é redonda. Quando o papai me disse que eu iria ter uma irmãzinha, a lua parecia como uma banana. Mas o papai me disse: a lua é sempre redonda. Quando a gente montou o bercinho da minha irmã e eu olhei para a lua e a lua parecia uma maçã partida ao meio. Mas o papai me disse: a lua é sempre redonda. Quando a barriguinha da mamãe começou a parecer uma melancia e eu olhei para a lua e ela parecia uma laranja enrugada, o papai me disse: a lua é sempre redonda. Mesmo quando me disseram que a minha irmãzinha que iria vir morar conosco, depois de toda a espera, não viria mais, o papai disse: a lua é sempre redonda. Quando os meus pais saíram no meio da noite para ir para o hospital, e na manhã seguinte eu fui para a escola, eu pensei: será que a lua estará redonda hoje à noite? E o papai disse: a lua é sempre redonda. Quando eu esperei no hospital para conhecer a minha irmãzinha e nós fomos embora, eu perguntei para o papai: por que, papai? E ele respondeu: eu não sei o porquê, meu filho, mas a lua é sempre redonda. Quando chegamos em casa do hospital e eu olhei pela janela procurando a lua antes de ir para a cama, e ela estava pela metade, mas o papai disse: a lua é sempre redonda. Mesmo quando éramos apenas nós três ainda, e nós fomos para a igreja para dizer tchau, o meu pai então me perguntou: qual é o formato da lua? E eu disse: a lua é sempre redonda. E então o papai disse: o que isso significa? E eu disse: Deus é sempre
bom. Porque o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Em homenagem a Leila Judith Grace, que ainda esteve por nascer, com 39 semanas, em 17 de março de 2016. Foi a história que um pai criou. Um pai fez, desenhou, colocou como um livro, para ensinar a mim e a você, para que eu e você, irmãos, podemos ensinar nossos filhos que sim, os dias são difíceis, que sim, pessoas queridas morrem, que sim, irmãs queridas perdem nenês, que sim, o coronavírus tem matado pessoas, mas a lua, ela é sempre redonda, mesmo quando a gente não pode ver. E isso significa, como disse o salmista no Salmo 100, versículo 5, que o Senhor é sempre bom e o seu amor leal dura para sempre. As gerações estão por aí. Eu e você temos a oportunidade de ensiná-las. E o chamado do salmista para mim e para você é que nós adoremos a Deus, reconheçamos quem Ele é e proclamemos para as próximas gerações que o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Vamos orar? Pai de amor, tira nossos olhos das circunstâncias, tira nossos olhos das dificuldades. Pai de amor, tira nossos olhos da maldade, da morte, do sofrimento presentes nesse mundo caído, esse mundo que um dia virou as costas para o Senhor com punhos cerrados e disse: nós vamos viver do nosso jeito. Pai de amor, nos ajuda a tirarmos os nossos olhos dessas dificuldades que o pecado trouxe ao mundo. E nos ajuda a mantermos nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai, nos ajuda a quando a lua parecer uma banana, quando a lua parecer uma maçã pela metade, quando as dificuldades da vida surgirem e a gente não entender, nós não tentemos entender, mas que nós continuemos afirmando e ensinando às próximas gerações que a lua é sempre redonda, que Deus é sempre bom, que o amor leal do Senhor dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém.